Olá, como você está? Eu espero que esteja bem em nome de Jesus. Que a paz esteja na sua vida, que a paz esteja onde você estiver, que o Senhor possa se manifestar agora, que o Senhor possa agora abrir os seus olhos e os seus ouvidos para o que Ele vai falar aqui. Hoje nós vamos dar a continuidade ao segundo vídeo da nossa série Gestão de Crise, que é uma série que nasceu no coração de Deus, veio ao meu coração há uns meses atrás. Eu estava esperando o momento certo para começar a gravar essa série de vídeos. Então, se você está nesse vídeo, você está na hora certa, no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, a palavra que é certa e verdadeira. E eu quero que agora você me acompanhe nessa viagem pela vida de uma personagem maravilhosa que se chama Débora. Débora aparece na Bíblia lá nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Débora foi uma mulher maravilhosa. Débora foi a única juíza, mulher, designada por Deus, enviada por Deus para liderar o povo de Israel. E nós vamos falar um pouquinho da trajetória e da história dela, especificamente pela ótica de gestão de crise. Eu vou ler com vocês uma pequena parte do capítulo 4 e nós damos continuidade aqui. Vamos lá? Deuteronômio 4, vamos ler do 1 ao 5, tá bom? Depois que Eude morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava a cidade de Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agogim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, ele maltratou o povo de Israel, sem dó nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se debaixo dela e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Naquele momento, o povo de Israel estava sendo extremamente maltratado. Quando a Bíblia fala sem dó nem piedade, essa é a versão NTLH, quando a Bíblia fala sem dó nem piedade, vocês podem imaginar o tamanho da opressão e o tamanho do sofrimento que aquele povo passava. Foram 20 anos desse jeito. 20 anos de extremo sofrimento, extrema dor e extremos maus tratos. E o que acontece com o psicológico de uma pessoa? E aí eu estou falando de uma pessoa só, mas nós vamos trazer isso para o âmbito nação, para o âmbito povo, tá? O que acontece com o povo quando é tão maltratado assim? Quando é tão humilhado e machucado assim? O psicológico desse povo começa a dizer para eles, as pessoas começam a dizer para si mesmo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. O vitimismo, ele começa a se instalar. A depressão, ele começa a se instalar. Não existe ambiente de alegria, não existe autoestima forte, não existe perspectiva de futuro em um povo que está passando por tantos maus tratos, por tanto sofrimento, por tanto tempo. Quando a gente fala de um período curto, né, um curto prazo, às vezes é até mais, não é difícil, mas, né, às vezes é até menos prejudicial, mas 20 anos é muito tempo. 20 anos nisso transformou e lapidou o psicológico desse povo para uma situação deplorável. Com certeza. E aí nós temos uma mulher que foi levantada no meio de tudo isso por Deus para falar em nome dele e julgar essas pessoas, julgar esse povo. Só que vejamos, os juízes do povo de Israel eram homens. O povo de Israel, a época do povo de Israel, a época de Débora era mais ou menos 1150 a.C., mais ou menos essa data, tá? Não se tem a data ao certo, mas era mais ou menos isso. E o povo era patriarcal.
O povo de Israel era um povo patriarcal, então eram juízes homens, eram líderes de famílias homens. E aí surge uma profetisa, uma mulher que é levantada naquele ambiente de extrema crise, de extrema humilhação para esse povo, para julgar as causas do povo. Mas vamos lá. Foi levantada ali não só uma juíza, foi levantada ali também, ao meu ver, dentro da interpretação do que eu vi e do que o Senhor falou ao meu coração, mas também foi levantada uma mãe. Foi levantada uma mãe para aquele povo. Muitas vezes tivemos ali dentro da trajetória do povo de Israel reis e juízes que realmente faziam justiça com espada, com lança, colocavam o povo na linha, né? Enfim, obrigavam o povo a largar os seus ídolos e tudo mais, né? Mas ali, naquele momento de extremo sofrimento, o Senhor entendeu que aquele povo precisava de uma mãe. Eles não precisavam de uma mão de ferro para levá-los do pecado para o caminho certo. Eles precisavam de uma mãe, porque era um momento de muito sofrimento. Era um momento de muito maus tratos mesmo, que o psicológico do povo foi muito atacado. Então essa mulher, essa profetisa, essa mãe para aquele povo, ela não sentou em um trono. Ela sentou embaixo de uma árvore. O que isso mostra? Débora era uma mãe acessível. Era uma mãe acessível. Ela não julgava apenas causas. Ela trazia conforto através das palavras de Deus, através da sabedoria que o Senhor colocava no coração dela. O povo foi cuidado por Deus, mesmo tendo abandonado, através de Débora. E isso fala muito sobre o nosso Deus, que não nos abandona, mesmo quando nós abandonamos Ele. Não nos abandona, mesmo quando a nossa cabeça não está boa, a nossa cabeça está pensando coisas erradas sobre nós mesmos, mesmo quando nós estamos com depressão, mesmo quando nós estamos com o vitimismo instalado, mesmo quando nós nos achamos nada, um lixo, Deus ainda olha e ainda cuida de nós. Através de pessoas em volta, sim, com certeza. Através da palavra dele, através dos seus relacionamentos, enfim, ele cuida de nós de várias formas. Ele olha para o nosso coração e vê o que meu filho está precisando. Ele está precisando de uma mãe. Não, ele está precisando de uma mão de ferro que vai botar ele no lugar certo. Não, ele está precisando de uma mãe. E foi isso que Débora representou ali. Mas Débora também sabia ser uma mulher de guerra. Quando Baraque foi chamado para liderar um exército contra Jabim, que era o povo, que era de Canaã, que estava oprimindo o povo de Israel. Só que Jabim, acabamos de ler, tinha muitos carros de ferro. Eram máquinas poderosas na época, né? E aí Baraque vem até Débora e fala: eu não vou, só se você for. E aí Débora, que não era uma guerreira, ela se dispôs, ela falou: eu vou, sem titubear. Sem titubear, aquela mulher, coisa que Baraque não tinha feito, porque Baraque, como um homem que guerreiro, ele titubeou, ele falou: eu posso até ir, mas você vai ter que ir comigo. Ela falou: eu vou. Mas, disse a ele, você não terá os créditos por essa vitória. Ele será dado também para uma mulher, que no caso foi Jael. Então, assim, essa história, esse contexto da vida de Débora é tão lindo, esse contexto da época de Israel é tão lindo, porque essa mulher foi chamada para liderar e para resolver essa crise com fé e com conforto, com fé e com refúgio, sendo um refúgio para o povo de Israel. Aquela mulher também estava nesse contexto, ela também estava sendo maltratada, ela tinha o marido, a família, que também estavam nesse contexto. E o que mudou para ela? Para ela foi a fé. Para ela foi ouvir a voz de Deus. Mas ela não deixou essa mudança para ela, ela abriu para o povo de Israel. E soube ser conforto não só para ela, não só para o marido e não só para a família, mas ela soube ser conforto para uma nação. Então a história de Débora, ela é linda, é uma história de uma mulher poderosa, sim,
mas é a história de uma mulher que mesmo em contextos muito desfavoráveis, ela conseguiu sugar o melhor que ela tinha, o melhor dela, e trazer conforto para o povo, que era o povo de Israel. A fé e o refúgio. Esses são os pontos em que Débora utilizou para resolver essa crise. E hoje eu quero que você encontre essa fé e esse refúgio no seu Deus. Mas também encontre talvez esse refúgio no colo de uma pessoa que o Senhor está te oferecendo para te apacentar e para te discipular. Às vezes tem uma crise que você está vivendo, uma crise talvez na sua empresa, no seu trabalho, que alguém em volta de você, enviado pelo Senhor, pode ajudar. Pode ser um refúgio, pode ser uma fortaleza nesse momento. Uma pessoa que ouça a voz de Deus e passe para você o que você precisa fazer, ou seja, simplesmente um colo para te ouvir até que esse turbilhão todo passe. Olhe em volta, o Senhor levanta pessoas. O Senhor fala através de pessoas. Eu não estou falando para você se entregar e abrir as suas feridas para qualquer um, abrir as suas crises para qualquer um, mas você sabe que tem uma ou duas pessoas específicas na sua vida que foram enviadas por Deus para te apacentar, te discipular, te colocar no caminho certo, seja o seu pastor, seja o seu discipulador, ou seja um amigo cheio do Espírito Santo, uma amiga cheia do Espírito Santo, que hoje talvez não tenha toda a experiência de negócio ou toda a experiência de liderança que você precisa, mas ele tem fé. E essa pessoa vai ser um refúgio para você, até que esse momento passe. Eu quero orar por você, para que o Senhor abra os seus olhos e os seus ouvidos. Em nome de Jesus. Pai, coloco na tua presença agora a vida desse irmão e dessa irmã. Coloco na tua presença agora o coração dele, o corpo, a alma e o espírito. Peço ao Senhor que abra o entendimento, abra os ouvidos, abra os olhos, Senhor, para que essa pessoa possa enxergar os homens e mulheres de Deus que o Senhor mandou para a vida dela, os teus filhos, amigos conforme o teu coração. E eu peço ao Senhor, Deus, que tire da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, pessoas, amigos, influências que não são do Senhor. E mostre para essas pessoas os seus amigos, as pessoas que vão ajudá-los, que vão guiá-los, com fé, com influência, mas também como um refúgio nesse tempo tão difícil. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te guarde e que Ele esteja com você no dia de hoje. Tchau.